fazer. Esse é encontro 67, né? Se não me engano. Acho que é 67. Dia 28 de outubro de 2018. Evangelho. Obediência e resignação. É o oitavo item do capítulo 9, que é: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo, não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele, no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção, veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com um selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude de nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes e a multidão, que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote. Reforçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então, aqui é o que diz, né? Que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o sentimento do coração. São essas forças que carregam o coração, levam a nossa salvação e deixam as forças insensatas cair e fenecer, acabar, né? Ele diz aqui depois que a gente está... É difícil essa coisa, né? Essa obediência e resignação. A gente não devemos ter um espírito fácil, não devemos nos resignar com qualquer coisa, devemos marchar sempre para frente, não devemos perder a coragem, sempre ter um esforço, sempre ter um guia, uma direção para seguir, sempre no sentido do bem e da bondade. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu entendi mais ou menos assim. Mas é difícil aqui, né? Porque mesmo ele fala aqui, Jesus veio para modificar a sociedade, os conceitos da sociedade romana que estavam em decadência, né? Que estavam acabando, morrendo. Por causa do quê? Por causa de desvirtuação da moral, da ética, da sensualidade. Era tudo uma bagunça. Ele veio para tentar resolver essa bagunça que estava naquela época,
era o fim da humanidade, se ele não viesse para resolver isso aqui. Eu acho assim, ele veio para dar uma parada. É difícil, ele não foi compreendido, mesmo porque ele falava por parábolas, por causa da inteligência do povo daquela época. Ele não foi explícito, mas ele trouxe uma grande contribuição que até hoje a humanidade ainda não aprendeu. Lendo esse trecho do Evangelho, me trouxe uma pergunta. Quando ele fala de obediência e resignação, na verdade me remeteu imediatamente ao contrário, no sentido de perguntar sempre a si mesmo o quanto a minha desobediência ou quanto a minha indignação são manifestações de orgulho e de egoísmo. E quanto quanto disso pode ser efetivamente em favor da sociedade, em favor do bem. Quando ele fala que o pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. E o que e toda vez que você estiver, que eu estiver, ou que todo mundo estiver nesse caminho de desobediência e de indignação, eu acho que para mim a lição do Evangelho que deixa é essa de se perguntar quanto que isso é pelo bem ou quanto que isso é apenas pelo meu bem individual, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo. Mas de repente pode ser que o crescimento e a lição esteja justamente essa resignação, se a gente entender a resignação como humildade, no conceito de humildade dentro da virtude, né, vamos dizer assim, e essa obediência, não sei até que ponto poderia estar ligada à questão do respeite o próximo, ame seu próximo como a ti mesmo. Né, a questão da humildade e do respeito. Eu acho que isso pode estar embutido aqui. Pode estar aqui dentro na questão da resignação. Talvez ele traga também, de uma forma talvez indireta, a lição da humildade. Mas aquela humildade bacana, né? Não é aquela humildade fajuta que a gente conhece. Quer dizer, a humildade bacana acho que a gente nem conhece, né? A gente quer conhecer, né? A gente quer conhecer. Nós estamos buscando, né? Vamos dizer assim, estamos em busca da humildade perdida. É que eu acho que às vezes é um pouco difícil fazer as duas coisas, né? Porque você também tem a autopreservação. Você não pode só ficar resignado, você não pode só concordar com tudo, ser obediente com tudo. Eu acho que tem a autopreservação também. Eu acho que as pessoas têm que se preservar e, à medida do possível, obedecer, resignar dentro dos parâmetros do que a gente entende como bom e o caminho correto. É que as coisas estão um pouquinho difíceis. É por isso que eu acho que os grupos restritos conseguem fazer isso. Agora, com grandes grupos, eu acho muito difícil fazer. Principalmente quando eles são adversos ao que você pensa. Sim. Que isso acontece várias vezes, né? Você está andando na rua, eu estou a 50, o cara toca a buzina e acha que ele tem... Porque não tem ninguém na minha frente, eu sou obrigada a andar a 150. Mas o certo era andar a 50. E o cara vai ficar tocando buzina, porque eu não vou sair dos 50 porque ele acha que eu tenho que ir. Então, eu acho que é uma questão da autopreservação também. Só eu faria isso, se fosse o caso. Um pouquinho diferente, mas... Mas é também outro ângulo da coisa. Né? Eu acho que em todos... Nós não temos que ter uma resposta igual para 100% do tempo.
Eu acho que há tempos de obediência, É. resignação, e há tempos de ação, há tempos de reação, há tempos até de indignação. Até por isso que eu falei, não vale perguntar o quanto que a sua reação é motivada por orgulho, por egoísmo, ou se é motivada por justiça, digamos assim. Acho que é isso. Nada mais. Ele diz aqui, né, quando o Paulo falou, o frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Quer dizer, o cara é orgulhoso e egoísta, mas ele não pode ser obediente em tudo. Nem o frouxo pode ser resignado em tudo. Quer dizer, ele diz amém a tudo que... E se contenta com tudo que acontece, né? Eu acho que existe aí deve ter um meio caminho que a gente deve seguir, né? Então, Ele coloca o frouxo aí como assim, ele é resignado, não é resignado de coração, ele é meio... Ele tem outros motivos ali para ele não reagir. Acho meio... Ele coloca também... Ele aponta também as razões nesse... Isso, né?